Então, fazendo um reconto da vida de Jesus, ele nasceu em Belém, já sabemos, aos poucos dias ou meses do seu nascimento, ele teve que fugir, não, da perseguição de Herodes e foi a morar a Egito. O Evangelho nos conta que ele voltou a Nazaré quando Herodes morreu. Os historiadores afirmam que isso deve ter acontecido mais ou menos 7 anos depois. Ele ficou no Egito uns 7 anos, aí ele foi, não ficou em Jerusalém, ele foi a morar a Nazaré, que era a cidade de Maria e de José. E mais ou menos aos 30 anos, ele começa a sua missão de pregar. Então, ele deixa Nazaré. Nazaré era um povoado muito pequeno, não chegava a ser uma cidade, nem uma vila, era um cruce de caminho, onde os camelos paravam a beber. E aí, pegavam um pouquinho de forças e continuavam no caminho. Era nada. Então, Jesus se traslada a Cafarnaum para começar a sua missão. Cafarnaum é a cidade importante lá em Galileia, mais comercial, tem mais habitantes. Então, lógico, depois de um tempo de estar já pregando lá, fazendo milagres, tendo já muitos discípulos e multidões acompanhando ele, ele decide voltar a Nazaré, a sua própria cidade, povoado. E aí o que encontramos? Eles se escandalizam, em troca de escutar a voz de Jesus, a mensagem de Jesus, eles se escandalizam e pensam, mas este aqui é Jesus. Vou aproveitar antes de fazer uma reflexão sobre este escândalo dos nazarenos, a fazer 2 comentários sobre o texto evangélico. Acontece que este texto evangélico é muito comentado por 2 motivos. O primeiro, porque ele é o que nos conta o que fazia José e o que fazia Jesus. Chamam ele de filho do carpinteiro. Então, lá em Israel não tem muita madeira. Então, a carpinteria não era um trabalho muito próspero. Então, na verdade, a palavra usada no evangelho em grego é tekton. Tekton é uma palavra grega da qual nós temos hoje a palavra arquitetura ou, por exemplo, técnico. E ele não necessariamente trabalha a madeira, ele pode também trabalhar a pedra. Ele é, em poucas palavras, um operário da construção. Isso é. Jesus trabalhava arrumando casas, arrumando teto, fazendo tudo o que, colocando a porta, a janela, o que você precisasse deste tipo de coisas. Primeira observação. A segunda é este tema dos irmãos. Dizem os nazarenos, não são seus irmãos José, Tiago, Simeão e companhia, e suas irmãs não moram aqui conosco. Então, nós que acreditamos na virginidade perpétua de Maria, este é um tema tranquilo. Sabemos que na Bíblia a palavra irmãos é usada em um sentido amplo, não necessariamente irmãos de sangue. Mas para os protestantes não, eles usam muito este texto como argumento para explicar que Maria não foi virgem, teve outros filhos e eram irmãos de Jesus. Então, o que acontece? A palavra grega usada de novo neste texto aqui é adelphos. Adelphos significa irmão, mas também significa parentes próximos, sobretudo primos. E na Bíblia essa palavra é usada muitas vezes. Você encontra algumas vezes em sentido de irmão de sangue, outras vezes em sentido de parentes ou primos. Então, qual é o princípio? O princípio é este. Se você usa a palavra adelphos sem nenhuma explicação, sem nada no contexto que indique que se trata de parentes ou primos, ele significa irmão, irmão de sangue. Por exemplo, quando em mesmo Marcos, o próprio Marcos, mesmo evangelista, quando narra que Jesus estava caminhando ao longo do mar e encontrou a Pedro e André, seu irmão. E fala assim, usa a palavra adelphos. André, seu irmão. Ponto, acabou. Nesse contexto é muito claro, e sabemos também por muitas passagens do Evangelho, que Andrés era, de fato, irmão de sangue de Pedro. Mas, neste texto concreto, onde se fala dos irmãos em sentido geral, nós sabemos que estes personagens, Tiago, José, Judas, Simeão, são mencionados em outras partes do Evangelho. Em concreto, al final, na crucifixão, o próprio Marcos menciona eles. E fala assim, junto a la cruz de Jesus, estos Marcos, eu coloquei aqui, Marcos 15, 40, junto a la cruz de Jesus estava Maria, a mãe de Jesus, Maria Magdalena e Maria, a mãe de Tiago e José.
Una otra María, también de Tiago y José, y esto repite, y otra menina que se llamaba Salomé, y ella es mencionada por varios evangelios, también por Mateos y también por Lucas. Entonces, no sabemos por el contexto de que, na verdade, essa Maria não era a Maria mãe de Jesus, era uma outra Maria, casada com Cleofas. E Cleofas era irmão de Maria. Portanto, Tiago, José e companhia eram primos de Jesus. E aí fica, qualquer pessoa que estude um pouquinho a Bíblia e compare os textos, inclusive escritos por el mesmo autor, chega a essa conclusão de um jeito muito simples. Então, feita esta aclaração, voltemos ao contexto. Jesus chega a Nazaret e os seus próprios familiares, parentes, ficam escandalizados com a sua palavra. Ele é rejeitado. A primeira aclaração que eu gostaria, ou a primeira, digamos, reflexão que eu gostaria de fazer sobre isto é a seguinte. Digamos que o realismo antropológico de Jesus é muito grande. Ele realmente um homem. Ele nasceu de Maria, cresceu entre nós. Às vezes as pessoas falam para mim, Padre, se eu tivesse a oportunidade de morar, de viver no tempo de Jesus, e tivesse visto Jesus, então teria uma maravilha. Eu não estou tão seguro. Senão, se você viesse Jesus entrar aqui como um homem, caminhando igual que nós, nossa fé seria maior ou menor? Às vezes, esse realismo antropológico de Deus, Deus que era infinito, eterno, de pronto ele entra na história, entra no espaço, entra no nosso mundo, e ele é igual a nós. É difícil acreditar. É isso precisamente o que acontece com os nazarenos. Eles estão próximos demais de Jesus e por isso para eles é difícil. Mas também isso tem um outro lado que uno pode enxergar. Jesus também, como homem, conheceu todas as nossas limitações. Ele não se fantasiou de homem, ele se fez homem de fato. E ele conheceu a dor de perder um ente querido, seu próprio pai, né, José. Ele conheceu o cansaço do trabalho. Ele conheceu o sofrimento em todos os sentidos que nós também conhecemos. Cada vez que você ore e peça alguma coisa para Deus, pense: Jesus, você viveu aqui entre nós, você sabe do que estou falando. Estou sem trabalho, preciso de uma ajuda. Ele sabe a angústia de não ter como conseguir um trabalho, como conseguir um dinheiro para levar para casa. Estou passando um parente próximo que está sofrendo, talvez inclusive um esposo, uma esposa, um filho, uma doença difícil. Gente, Jesus passou também por isso. Ou talvez você está sofrendo uma tentação. Jesus passou por isso. Ele foi homem igual que nós. Ele caminhou os mesmos caminhos que nós. Ele sentiu as doenças igual que nós. Então, esse realismo antropológico de Deus que se faz homem, é verdade. Até pode ser um motivo para eles se escandalizarem. Para nós, hoje, deve ser um motivo de confiança. Para buscar e acudir a Deus com mais confiança, sabendo que Ele realmente nos compreende e realmente nos acolhe. A segunda reflexão interessante é que esta falta de fé dos nazarenos impediu Jesus fazer milagres. Imagina. Isso significa que a nossa falta de fé diminui o poder de Deus? Não. O poder de Deus é infinito, Ele não precisa de nós. Mas Ele não vai fazer milagres para nós se nós não acreditamos. Quando você ore, voltemos à mesma ideia, quando você ore, acredite. Jesus fala em um momento do Evangelho isto: todo o que vocês pedirem a Deus, acreditando mesmo que eu vou conceder, então eu farei. Mateus capítulo 6. Deus precisa de nossa fé para fazer milagres na nossa vida. Nós precisa que nós acreditemos nele. Porque a finalidade do milagre não é curar uma pessoa, enfim. A finalidade do milagre é aumentar a nossa fé. Isso realmente, e aumentar o nosso amor. É isso que Deus quer cada vez que Ele nos concede uma graça, um milagre. Por isso, tão importante não cair nesta armadilha, não, desta falta de fé, nessa oração fraca, sem confiança, porque você não vai conseguir de Deus mesmo que está pedindo. Você tem que acreditar, você tem que confiar em Deus. Confiar não significa apenas orar, confiar significa trabalhar, caminhar, avançar, esperar que Deus vá trabalhar junto conosco e Deus vai fazer isso.
E a última ideia é: Jesus foi rejeitado por seus próprios parentes. E hoje também nós vivemos isto. Jesus nasceu em Belém, mas ele cresceu em Nazaré. Se você pensa, nossa cultura ocidental, o cristianismo em geral, aconteceu a mesma coisa. Ele nasceu em Palestina, mas cresceu, amadureceu em Europa. E hoje, a Europa tem perdido muito a fé em Deus e muito a fé cristã. Ele rejeita agora a pregação de um Cristo que é Deus. Rejeita o cristianismo. Até eles não quiseram incluir o reconhecimento da fé como uma das raízes da cultura europeia. Imagina se existe algo mais evidente que isso. E eles rejeitaram isso. E essa rejeição moderna da fé, do lugar mesmo onde ela cresceu, está chegando também aqui. Chega aqui ao Brasil, está chegando a toda a Latinoamérica. Nós experimentamos também isso. Às vezes, para ser católicos, autênticos, para dar testemunho de nossa fé, nós precisamos enfrentar a rejeição. Nós precisamos enfrentar pessoas que não estão de acordo, que zombam de nós, que nos excluem por ser católicos. Se isso acontecer, confie. Também Jesus passou por isso. E de pessoas muito próximas e muito queridas por ele. Esta rejeição, inclusive, acontece dentro das próprias famílias. Pais, mães que rejeitam filhos porque se convertem, ou ao contrário. Não? Filhos que rejeitam pais e não querem saber nada da fé deles. Mas nós temos que dar testemunho. O mundo precisa disso. E não ter medo, ter coragem. Ir para frente e lembrar. Também Jesus foi rejeitado. E mesmo assim, ele foi firme. Ele é um homem livre. Ele tinha uma missão e cumpriu até o final. Que assim seja.